satisfação para mim, mais uma vez, ter a oportunidade de discutir debaixo do guarda-chuva do Milênio, e também da Universidade Estácio de Sá, um tema de grande importância para o Brasil, para as empresas brasileiras, para os brasileiros e para as brasileiras, que é o tema da ética. Aliás, eu acho que uma boa maneira da gente começar essa conversa é prestar atenção em cada uma daquelas palavras que se encontram ali. Vejam só, nós estamos aqui nos reunidos para discutir sucesso. Mas não é qualquer tipo de sucesso também que a gente vai discutir. Nós vamos discutir sucesso atrelado, vinculado, ligado à ética. E mais especificamente ainda, nós vamos tratar do tema de como as empresas, como o mundo corporativo, como é que a esfera do trabalho, do capital, vem abordando o tema ético. Então, vamos começar a discussão por tentar entender o que cada uma dessas palavras quer dizer. E de todos esses vocabulários que aqui se encontram, eu acho que vocês vão concordar comigo que a palavra mais importante é a palavra ética. Tá certo? Ética. Que para muita gente quer dizer coisas completamente diferentes. Tá certo? E por que ela quer dizer coisas diferentes? Porque ética, a meu ver, e ao ver também de grandes filósofos, né, nada mais é do que uma espécie de sociologia, uma espécie de ciência do comportamento de alguém, né, de uma pessoa, ou de uma empresa, de uma instituição, baseado num determinado código moral. De modo que há uma relação umbilical, uma relação parental entre a ideia da moral e a ideia da ética. O que é moral? Moral é aquela fonte que nos diz o que é bom, o que é ruim, onde é que se localiza o bem, onde é que se localiza o mal. Ela nos dá os parâmetros, a moldura, a estrutura no interior da qual nós devemos caminhar por esse ou por aquele caminho. Então, portanto, a moral é como se fosse uma ciência pura. Ao passo que a ética é a maneira pela qual nós nos comportamos de acordo com aquela específica moral. Portanto, a ética é sempre uma coisa muito concreta, muito prática, muito do mundo concreto. Daí eu ter mencionado que ela é uma espécie de disciplina sociológica. Ora, se é verdade que moral é a ética em prática, se moral é a ética em prática, dependendo da moral você vai ter diferentes éticas. Existe a moral cristã, existe a moral judaica, existe a moral islâmica, existe a moral budista. Existem várias maneiras de considerar no mundo, através dos tempos, aquilo que foi certo e aquilo que foi errado. E nós vivemos uma sociedade global que é tão plural, né, que é tão plural nas suas manifestações morais, nos seus códigos, né, morais, que eu acho que talvez uma boa maneira de definir ética, para além das fontes religiosas, ou ainda no subterrâneo das fontes religiosas, algo que é muito fundamental e que eu acho que fará bem, não importa a que civilização ou religião você pertença, é a ideia de ética, né, baseada numa grande fórmula, né, de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, lembrem desse nome, né? Immanuel Kant. O Immanuel Kant bolou um negócio, né, complicado, como todos os filósofos alemães, né, tem sempre aquelas fórmulas muito complexas, que chama-se imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Ele essencialmente, e também fazendo um grande resumo da ópera, diz o seguinte, que nós devemos nos comportar em relação ao outro, baseado naquilo que nós gostaríamos que os outros se comportassem em relação a nós próprios. E que, portanto, nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós não desejamos que seja feito em relação a nós. Aquilo que eu desejo que a Cíntia faça para mim é o que eu devo fazer para a Cíntia. Aquilo que eu não quero que a Cíntia faça para mim, eu não devo fazer em relação a Cíntia. Isso nos dá uma espécie de fonte moral para basear o nosso comportamento ético, que independe do fato de você ser cristão, ou se você é muçulmano, ou se você é judeu, ou se você é budista. Essa é quase que o fundamento daquilo que mais tarde, né, viria a se chamar de ética iluminista. A ética iluminista é aquela baseada na própria razão
e que tem muito que ver também, mais uma vez, com a ideia de que nós só devemos estruturar as nossas ações baseadas naquilo que a gente gostaria que acontecesse conosco e também naquilo que nós não gostaríamos que acontecesse conosco. Então essa é uma ética que independe do tempo, independe do lugar, independe se nós estamos falando de mundo corporativo, mundo governamental, se nós estamos no deserto com outro ser humano, é uma ética válida para todo e qualquer ambiente de espaço ou de tempo. Só que nós estamos aqui para falar de uma ética, de uma outra ética, que tem uma localização muito específica e que está relacionada à ideia de sucesso. Tá certo? A ideia de sucesso. E aí, mais uma vez, professora Luciana, a gente poderia perguntar o que é sucesso? Né? Aliás, muitos dos filósofos contemporâneos, né, se perguntam o que é uma vida bem-sucedida, né? O que significa ter sucesso no mundo de hoje. E eu acho também que, dependendo das suas, digamos assim, preferências pessoais, sucesso para você é ter o seu próprio negócio. O sucesso para você é ter 20 milhões de reais antes dos 30 anos de idade. O sucesso para você é conseguir dormir com a sua consciência tranquila. Agora, se nós estamos falando em sucesso atrelado ao mundo corporativo, aí o nosso foco se estreita muito. Porque, no limite, se nós formos avaliar muito concretamente, para que serve o mundo corporativo? Para que servem as empresas? As empresas servem, sobretudo, para gerar lucros, para gerar ganhos, para gerar prosperidade, que vai ser distribuída na forma de percepção de dividendos por parte dos acionistas daquela empresa e da remuneração, da troca entre capital e trabalho na forma dos salários. Então, não existe mundo corporativo, sem a ideia de que deve-se buscar um ganho, de que deve-se buscar um lucro. E se esse é o nosso entendimento, então automaticamente a gente deve excluir da imaginação que por vezes nos circunda, de que o lucro é uma coisa negativa, de que o lucro é alguma coisa pejorativa, de que lucro, como é muito comum nas sociedades ibéricas, às vezes é visto como uma espécie de pecado. Pelo contrário, o lucro é uma coisa muito positiva e sem esse excedente, sem esse ganho, é impossível a perpetuação da vida corporativa. Bom, se isso que eu estou dizendo é verdadeiro, então nós agora vamos trazer essa nossa discussão para esse nosso mundo do dia 20 de maio de 2013. Porque, por exemplo, no final do século XV, né, as empresas transmarinas, né, que financiavam as viagens, por exemplo, de Cristóvão Colombo, queriam lucro, queriam ganho. Só que aquele era um ambiente muito diferente do ambiente que hoje nós vivemos nesse começo do século XXI. Ou seja, o mundo corporativo hoje exige outras coisas, né? Ele demanda outras coisas daqueles que, como nós, querem ter sucesso nesse universo, que é um universo também que busca lucro hoje. Então eu acho que é muito importante, nesse sentido, nós entendemos qual é o jogo que nós estamos disputando agora. Qual que é a principal força, né, que move países, empresas e indivíduos. E vocês sabem que os sociólogos, os economistas, os cientistas políticos, os historiadores, eles gostam muito de colocar rótulos nas coisas, né? Eles gostam de colocar rótulos nas coisas. Por exemplo, quando um historiador francês chamado Jules Michelet começou a estudar aquilo que estava acontecendo na Itália, da virada do século XV para o século XVI, e ver que os artistas e os cientistas se espelhavam naquilo que gregos e romanos antigamente faziam, ele disse: meu Deus, isso daqui é uma era do renascimento. Estão renascendo os ideais gregos e latinos. Não é isso? Quando os sociólogos e os historiadores do futuro olharem para esse mundo que nós estamos vivendo agora, como é que eles vão chamar essa era que nós vivemos? Ou seja, se nós entendermos qual é esse ar do tempo, essa força que nos move, nós vamos talvez
poder aplicar e adaptar as noções de ética a esse nosso mundo contemporâneo. Muita gente está dizendo que nós estamos vivendo a era do conhecimento. Já ouviram essa frase? A era do conhecimento. Ou seja, nesse mundo contemporâneo, ter conhecimento seria o suficiente para agregar, para galgar aos postos mais avançados de sucesso. E conhecimento, sem dúvida alguma, é um elemento absolutamente essencial. Agora, ele por si não é garantidor do sucesso. Vejam que coisa curiosíssima. A nossa vizinha ao sul, que é a Argentina, era um país que conseguiu, na virada do século XIX para o século XX, um grau de alfabetização da sua população que o Brasil só conseguiu no final do século XX, 100 anos depois. A Argentina, que é um país que já ganhou 2 prêmios Nobel, o Brasil nunca ganhou um único prêmio Nobel, nos anos 20, tinha em sua capital, Buenos Aires, uma cidade que apresentava mais livrarias do que Londres e mais teatros do que Paris. E se você é um argentino que tem mais de 70 anos de idade, você cresceu sabendo que o seu país no futuro ia ser um país com uma economia de dimensão semelhante à economia dos Estados Unidos. Então vejam que coisa curiosinha. Esse país, que era um país muito culto, eu não sei se algum de vocês já foi a Buenos Aires, mas muito se comenta também que até os motoristas de táxi, né, conseguem discutir teorias complexas de política, são muito cultos, leem bastante. E apesar de todo esse conhecimento que a sociedade argentina gerou, né, e não apenas nas ciências, mas também na literatura, no teatro, na poesia, né, só no futebol que nós ganhamos deles, mas eles têm muita coisa positiva. Essa sociedade que era tão próspera 100 anos atrás, começou o século XXI com uma sociedade essencialmente pobre. E pior, uma sociedade que perdeu a esperança. Hoje, quando você conversa com um argentino, você percebe que ele acha que o futuro vai ser pior que o presente e que o passado era melhor do que o presente. Isso se chama nostalgia. Aqueles países que vivem no tempo passado são países que não têm lugar no futuro. Então, só conhecimento é uma coisa que não basta. Vou dar um outro exemplo. 2 outros exemplos, aliás. Eu, quando terminei a faculdade, entrei no concurso do Instituto Rio Branco. Fui trabalhar como diplomata. E uma das minhas primeiras experiências, aliás, a minha primeira experiência no exterior, como diplomata, foi ser estagiário da Embaixada do Brasil em Havana, Cuba. Isso no ano de 1992, que foi o ano em que acabou a União Soviética. E Cuba e a União Soviética viviam relações absolutamente ilusórias. Né? Para manter Cuba debaixo da influência da União Soviética, a União Soviética comprava tudo de Cuba com preços irreais. E pagava muito das mercadorias cubanas com petróleo soviético. Até hoje a Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo. Quando eu cheguei em Cuba, eu percebi que o sistema de transporte público encontrava-se em colapso absoluto. Não havia ônibus para as pessoas trabalharem, não havia trens urbanos, as pessoas não tinham como ir trabalhar, a não ser se elas fossem trabalhar a pé ou de bicicleta. E eu fui morar num lugar que era muito longe da Embaixada do Brasil. E aí eu perguntei para um funcionário cubano da Embaixada, como é que eu vou me virar, né? Porque, primeiro que eu não sei andar muito bem de bicicleta, segundo, eu vou andar a pé, como é que eu vou fazer aqui? Eu estou com uma dificuldade grande. Ele me disse o seguinte, olha, você fique tranquilo, tudo que você tem que fazer é contratar um carro com motorista. E uma vez a cada 15 dias eu vim da Costa Rica um navio tanque que traz petróleo. Como você é do corpo diplomático, você vai poder comprar esse petróleo de maneira preferencial. Mas aí eu falei para ele, escuta, imagina, tenho 26 anos de idade, ganho uma merreca, jamais vou conseguir contratar um carro com motorista. Ele disse o seguinte, não, aqui em Cuba você contrata um motorista com um carro por cerca de $50 por mês. $50 por mês são R$100 por mês. Que, aliás, desculpa, de lá até hoje não houve muita mudança na remuneração da força de trabalho cubana. Então, o que eu fiz? Contratei um motorista particular para eu ir trabalhar em Cuba, pagando o equivalente a R$100 por mês. E eu percebi, era um Paco, né, esse sujeito que eu contratei, era um sujeito super sério, austero, tinha um tipo bem militar, quase não falava, mas toda vez que eu perguntava alguma coisa para ele, ele me respondia com uma precisão espetacular. Por exemplo, Paco, qual é a diferença
qual a distância entre Havana e Varadero? Aí ele me dava em milhas, me dava em quilômetros, se tiver mais trânsito, se tiver menos trânsito. Eu perguntava para ele qual a distância entre a ilha de Cuba e as chamadas Keys, né, que são ilhas que ficam ao sul da Flórida. Ele sabia aquilo de cor, conhecia a história. E de vez em quando eu ia trabalhar e eu voltava para pegar o carro, eu via que ele estava lendo Shakespeare, ou Miguel de Cervantes, ou às vezes discursos reunidos de Che Guevara. Quer dizer, ele lia também muita bobagem, mas ele lia muita coisa boa, clássicos da literatura universal. Aí teve um dia que, já com uma certa intimidade com ele, eu perguntei: Paco, você é um cara tão inteligente, né? Por que tu não has ido à la universidade? Aí ele me disse: pero yo he ido a la universidad. Eu sou engenheiro naval. Aí eu falei: poxa, Paco, mas que coisa absurda, né? Você, engenheiro naval, por que você está trabalhando como motorista? Nada contra a profissão de motorista. Aí eu aprendi o seguinte, que o Paco tinha estudado para ser engenheiro naval quando a União Soviética mandou professores de engenharia naval darem aula em Cuba. Portanto, ele teve aulas com alguém que falava russo. Ele não falava russo, ele falava só espanhol. E as aulas eram traduzidas para o espanhol. E ele aprendeu em livros sobre armação naval, construção de navios, dos anos 20. E pior, ele tinha estudado, por exemplo, como construir cascos de navio capazes de quebrar o gelo. Por quê? Porque se você é engenheiro naval trabalhando na Rússia, durante uma parte importante do ano, o litoral fica congelado. Então as suas embarcações, elas têm que ser embarcações do tipo quebra-gelo. E em Cuba, que é um país tropical, não se quebra gelo para nada, a não ser para fazer caipirinha, mojito, essas coisas. Para isso você não precisa ser engenheiro naval. Ou seja, ele tinha tido uma educação para esse mundo que nós estamos, que era defasada do ponto de vista do tempo, inadequada do ponto de vista da realidade geográfica, né? E absolutamente desprovida de sentido econômico. Nenhuma empresa do mundo conseguiria retê-lo para que ele pudesse gerar valor. Então, só educação, só conhecimento não basta. Esse conhecimento precisa ser útil, ele precisa ser um conhecimento instrumental, precisa gerar um benefício para alguém. Tem muita gente que diz que nós estamos vivendo a era da informação. Já viram essa expressão também, a era da informação. Então, portanto, aqueles que detêm a informação, como por exemplo os jornais e as televisões, têm mais poder do que outras camadas da sociedade. O que também me parece incorreto. Vejam que coisa curiosa. A maior empresa de mídia do mundo, que é o Google, é uma empresa que não produz um único grama de conteúdo sequer. É completamente anárquico, né? O regime de gestão da informação que o Google faz. E ainda sem produzir conteúdo, sem direcionar a informação, se tornou, mais uma vez, uma das empresas mais valiosas do mundo. E tem hoje um economista francês chamado Alain Manck, que diz que no ano de 2018, provavelmente ele vai estar errado, mas ele diz que no ano de 2018 o Google vai comprar o New York Times, que é a marca de jornalismo mais valiosa do mundo, por $1. Então, não basta só essa história da informação. Se nós não estamos vivendo a era do conhecimento, se nós não estamos vivendo a era da informação, qual que é a era que nós estamos vivendo? Qual é o mundo corporativo? Quais são as exigências desse mundo no qual nós vamos ter que aplicar os nossos critérios éticos? E se vocês não se lembrarem de nada do que eu venho dizer hoje à noite, lembrem-se pelo menos do que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo um mundo, meus queridos e amigas, que é um mundo da destruição criativa. Essa era que nós vivemos, esse ar do tempo que nós respiramos, é a era do tempo da destruição criativa. E, geralmente, quando eu digo isso, as pessoas automaticamente criam uma certa resistência, porque, afinal de contas, a palavra destruição é uma palavra que supõe-se seja negativa, né? Destruir é sempre alguma coisa ruim. Só que não é bem isso, dependendo de como nós entendermos esse termo, que, aliás, infelizmente não é meu. Ele é um termo produzido por um grande economista austríaco, né, que nasceu no final do século XIX,
trabalhou durante muito tempo na Áustria, nos Estados Unidos, chamado Joseph Schumpeter. E para ele, destruição criativa é o seguinte: é um processo de nascimento, envelhecimento e morte de tecnologias. Só que ele entende aqui tecnologias não apenas como as tecnologias físicas, as tecnologias das engenharias, das telecomunicações, da robótica, dos novos materiais, mas também tecnologias no sentido da administração. Tecnologia no sentido de criar ambientes em que as pessoas são mais produtivas. Tecnologias no sentido da psicologia ambiental, da psicologia emocional, como diz um professor de Harvard chamado Daniel Goleman. Agora, no que isso é diferente da era do conhecimento? Porque destruição criativa é um processo que entra em funcionamento quando você tem uma dose muito grande de conhecimento, uma dose muito grande de empreendedorismo, uma dose que às vezes pode ser pequena, de capital, e um ambiente que promove, que suscita, que incentiva a destruição criativa. Se vocês quiserem utilizar um outro termo para destruição criativa, vocês podem utilizar o termo inovação. Embora nem toda inovação seja do tipo destruição criativa. Por exemplo, quando o homem poliu a pedra, ou inventou um fogo, aquilo foi uma inovação. Só que aquilo não é destruição criativa. Sabe o que é destruição criativa? É o seguinte. Tá vendo aquele objeto ali? Isso aqui é uma caneta, não é? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente está cada vez manuscrevendo menos. E um dos efeitos colaterais mais interessantes desse processo é que a nossa letra está ficando muito feia. Tentem passar um bilhete para alguém para ver como a letra de vocês está horrível. Ora, isso é apenas alguma coisa muito engraçada se a gente olhar do ponto de vista sociológico. Mas e se você é proprietário de uma empresa de canetas? Você não vai achar isso tão engraçado assim. E o curioso é que essa constatação que nós estamos fazendo agora foi feita por uma grande marca de canetas chamada Montblanc, que é uma marca de luxo. Conhece essa marca? A marca Montblanc de canetas? Vejam que coisa curiosa, nós estamos em 2013, não é isso? Em 1995, portanto há 18 anos, os gestores, estrategistas, proprietários da empresa que administra a marca Montblanc fizeram uma reunião de planejamento estratégico. Qual que era o objetivo da reunião? Tentar encontrar saídas para o fato de que as vendas de unidades da Montblanc encontravam-se em queda muito acentuada. E aí um deles levantou a mão e disse o seguinte: olha, a melhor maneira da gente enfrentar essa situação, né, é cortar os nossos custos de produção. Hoje o preço médio de uma Montblanc é de $117, porque nós produzimos essencialmente na Alemanha e na Suíça. Se nós movermos as nossas plantas industriais para o Vietnã ou para a China, nós vamos, em vez de pagar $14 por hora, vamos pagar essencialmente $14 por semana. Então, em vez de vender uma caneta com um preço unitário de $117, a gente vai poder vender uma caneta por $17. E aí nós vamos fazer a nossa margem de lucro não a partir, né, de um preço mais elevado, mas de uma quantidade mais elevada. Aí outra pessoa levantou a mão e falou assim: não, mas se a gente fizer isso, a gente vai perder a nossa percepção como marca de luxo, a gente tem que fazer alguma outra coisa, e talvez o que a gente tem que fazer é o seguinte: é entender, jogar a toalha de que ninguém mais compra caneta para escrever. As pessoas compram caneta porque é um objeto de colecionador. Então, quando, por exemplo, fizer aniversário a morte de Santos Dumont, ou fizer aniversário a morte do Mozart, né, o nascimento da Marilyn Monroe, a gente lança uma caneta que tem número de 1 a 100, e a gente vende por um preço, e a gente tenta, enquanto der, fazer com que a nossa caneta se venda. Aí, de repente, alguém levantou a mão e disse o seguinte: olha, na realidade, não é nada disso. Nós não somos uma empresa de canetas. Nós somos uma marca que significa uma certa experiência de viver o mundo. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa ênfase do campo das canetas, que sem dúvida alguma é um campo em crise por conta das novas tecnologias, e transferir a nossa marca para outras áreas que estão em expansão, como por exemplo a área de perfumes, né, e a área de cosméticos.
Nós estamos vivendo uma era em que todas as pessoas são forçadas a ser lindas. Todo mundo tem que ser lindo. E para você ser lindo, você precisa estar mais bonito, precisa passar mais creme no rosto, você precisa passar mais perfume. A Montblanc foi para o campo dos perfumes. É necessário também nesse mundo a Montblanc ir para o campo dos relógios. Os relógios são uma das poucas peças de joalheria que os homens usam, têm costume de usar. A Montblanc foi pesadamente para o campo dos relógios, foi para o campo do couro, foi para o campo dos hotéis. Hoje tem hotéis Montblanc no mundo. Consequência, de cada 100 dólares que hoje entram na marca Montblanc, só 17 vêm de canetas. E outras empresas que não fizeram esse processo de destruição criativa, no caso da Montblanc, de autodestruição criativa, de reinvenção, são empresas que praticamente, marcas que praticamente desapareceram. Schaefer, Parker, Cross, muito pequena. Esses são exemplos de destruição criativa, ou seja, são coisas que se reinventam. Vou dar mais um exemplo aqui, e em seguida eu vou fazer minha conclusão inicial. Aqueles aqui que já foram ao oftalmologista, sabem que quando você vai medir a sua miopia ou seu astigmatismo, o médico aproxima do seu rosto uma máquina que parece um periscópio de submarino. Já viram isso? Você coloca o queixo aqui, né? E ele vai experimentando diferentes lentes e diferentes incidências de luz para tentar ver se você é míope ou astigmático. Essa máquina, esse equipamento, 10 anos atrás, era produzido por uma empresa belga por 17 mil dólares. Em 2010, portanto 3 anos atrás, já era possível comprar na China a mesma máquina por 3 mil dólares. O que os chineses fizeram em relação aos belgas? Eles se adaptaram criativamente. Eles fizeram o mesmo mais barato, fizeram o mesmo mais rápido. Agora, olha que coisa curiosa. Eu visitei, esse ano, um pesquisador brasileiro que estava me mostrando uma impressora. Ele falou assim, olha que coisa maravilhosa, Marcos, essa impressora aqui. Aí eu olhei a impressora, parecia uma dessas HPs que as pessoas têm do lado do seu computador, do tipo laptop, do tipo desktop. Eu falei, o que tem de mais essa impressora? Aí ele falou o seguinte, olha Marcos, o bacana dessa impressora é que ela imprime não em papel, mas ela imprime em plástico e em metais facilmente moldáveis. Isso significa o seguinte, que quando você está manipulando o seu computador e você vê um aparelho celular que você gosta, você pode dar o número do seu cartão de crédito e a impressora vai imprimir o aparelho para você. Só que além de ser um aparelho de telefone celular, etc., ele vai ter uma outra característica. Você vai conseguir aproximar aquilo que é a câmera fotográfica dos aparelhos do celular de hoje perto do seu globo ocular. E vai tirar como se fosse uma foto. E esse aplicativo desse celular que você mesmo imprimiu vai ser capaz de ler a geografia do seu globo ocular e dependendo de uma superfície mais côncava ou mais convexa, o próprio celular vai dizer quanto você tem de miopia e quanto você tem de astigmatismo. Aí eu perguntei para ele, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Ele falou assim, bom, eu vou ganhar dinheiro um pouco vendendo o aparelho celular que você mesmo imprime e vou ganhar dinheiro vendendo o aplicativo para que as pessoas façam os seus próprios exames de vista. E falei, por quanto você vai vender esse aplicativo? Ele falou, por 99 centavos. Então o que essa invenção vai fazer com aquela máquina que os chineses agora estão fazendo por 3 mil dólares e que os belgas há 10 anos atrás faziam por 17 mil dólares? Esse vai ser um processo de destruição criativa, vai ser um processo de muita inovação. O que isso tem que ver com ética e o que isso tem que ver com o sucesso do mundo corporativo? Significa o seguinte, que aquelas empresas e aqueles indivíduos que desejam ter mais sucesso, eles têm que ser extraordinariamente inovadores.
extraordinariamente inovadores. Eles vão ter que combinar essas capacidades de estudo e de empreendedorismo e também de poupança, porque para fazer destruição criativa você precisa também de capital, como se você fosse uma empresa. Para você fazer destruição criativa você tem que ter muito conhecimento, você precisa ser muito empreendedor, você precisa ter um pouco de capital para começar, e você precisa estar num ambiente que favoreça o florescimento dessas coisas todas. Então, se você vai tentar identificar qual é a ética para o seu sucesso, ou seja, qual deve ser o seu comportamento concreto para que você possa produzir sucesso para você mesmo e para aqueles que estão associados a vocês, saibam, portanto, essas 3 coisas. E talvez, se vocês não se lembrarem de mais nada, lembre-se dessa última coisa que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, essa ideia de que existe uma fase da nossa vida para a qual você estuda e depois que você vai para o mercado de trabalho, é uma fase que acabou. Hoje o mundo do saber e o mundo do fazer estão entrelaçados para sempre. Vocês nunca mais vão sair da universidade e a universidade nunca mais vai sair de vocês. Porque vocês vão conseguir o seu bacharelado, depois para continuarem competindo vocês vão ter que ter o seu mestrado, muito provavelmente vocês vão ter que ter um doutorado, um pós-doutorado, um MBA. Essa é uma lógica que não vai parar. Então é melhor vocês saberem disso agora e fazerem o planejamento para esse mundo desde esse momento. A segunda característica desse mundo, na qual você prepara, mais uma vez, o seu comportamento ético para competir, é a ideia de que você não vai estar apenas disputando mercados ou posições de trabalho com alguém do outro lado da rua, ou com alguém de Minas Gerais, ou com alguém de São Paulo. Nós vamos estar disputando com os sul-coreanos, com os chineses, com as pessoas de Singapura, com os peruanos, com os mexicanos. A nossa competição vai ter uma escala absolutamente global. E o terceiro elemento ético para esse mundo que eu estou descrevendo, quer queira, quer não, é o do empreendedorismo em si. Às vezes no Brasil a gente acha que empreendedorismo é sinônimo de abrir uma franquia da Casa do Pão de Queijo. Só que não é isso o empreendedorismo. Empreendedorismo significa quebrar a inércia, quebrar a paradeira, quebrar aquela estagnação, de modo a produzir um ganho. E se essa é a noção de empreendedorismo, você pode ser empreendedor até no governo, até numa empresa, até numa entidade não governamental, numa ONG. É a sua atitude inovadora que deve ser considerada empreendedora. E é claro, se ela se realiza no âmbito de uma empresa, ela vai gerar lucro, vai gerar destruição criativa, vai gerar inovação, vai destruir alguns empregos e vai gerar muitos outros empregos. Como é que nós podemos fundir essa primeira ética, que é a ética iluminista que eu falei, com essa segunda ética, que é a ética da competição no mundo contemporâneo? E eu acho que tem uma frase maravilhosa, que é de um contemporâneo de Cristo, chamado Hillel. Ele era um sábio do Torá. E ele dizia o seguinte: nesse mundo, se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu for só por mim, que valor tenho eu? E se não agora, quando? Ou seja, em primeiro lugar, é muito importante a nossa iniciativa individual. Se eu não for por mim, nós precisamos empreender individualmente. Agora, se eu for só por mim, que valor tenho eu? Se eu for apenas um lobo solitário, se eu não trabalhar em equipe, se eu não construir valor para os outros, também a minha vida eticamente não faz sentido. E em terceiro lugar, a ideia de urgência, alguma coisa que nós temos que fazer agora, não podemos ficar empurrando a barriga para amanhã, que é o se não agora, quando. Eu acho que se a gente tiver a dimensão desses desafios do mundo contemporâneo, e por outro lado, se a gente tiver esse arcabouço mais amplo, que a gente só deve fazer para os outros aquilo que a gente deseja que seja feito para nós vamos não apenas ter mais sucesso, mas nós vamos ser também seres humanos muito mais felizes. Obrigado.